Sue Ann Harkey e Bill Rose. Guardem esses nomes, já já eu volto a mencioná-los. Hoje eu trago uma espécie de experiência literária para a página, pois eu vou recontar e analisar brevemente a história das edições Miragem e Visões de Magic the Gathering. Oi para vocês. Como eu costumo dizer nos stories, a maneira que a literatura de Magic se expressa é bastante única, porque nesses últimos 27 anos de jogo, a história dos personagens e dos mundos foi contada por meio de muitos veículos diferentes. Por exemplo, por meio das cartas do jogo, por meio de revistas em quadrinhos, por meio de livros, artigos, contos, trailers cinemáticos e outros. Todo esse conteúdo consegue coexistir sem se contradizer, criando assim uma rica e inspiradora mitologia. Eu apelidei de aspecto democrático, esse elemento no processo de criação do jogo que garante a qualidade da mitologia que ele cria, desde o início. A direção que o Magic toma é sempre o resultado da soma da criatividade de muitas pessoas diferentes, sendo elas as equipes de design, as equipes de desenvolvimento, a direção de arte, os ilustradores e ilustradoras de cada carta, os escritores e escritoras de cada saga e até mesmo a comunidade de jogadores. Mesmo tudo passando pela parte executiva, que avalia o que é usado e o que é descartado, é essa democracia, entre aspas, que definitivamente traz um diferencial para a fantasia que a marca cria. Essa participação ampla de várias pessoas no jogo resultou em um fato bem divertido no Magic. O fato do jogo ter tido, entre aspas, dois inícios. Antes da primeira edição ser finalmente criada, o Richard Garfield, o criador de Magic, costumava levar esboços das primeiras cartas para serem testadas por pessoas que frequentavam a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Depois de muitas testagens, o jogo finalmente ficou pronto e foi levado para Wizards of the Coast. E aconteceu aquilo que já sabemos, a criação das edições que foram lançadas dos anos 1993 até junho de 1996. Alphabet Unlimited, Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark, Fallen Empires, Ice Age, Homelands e Alliances foram as edições que foram lançadas nesses anos. Mas as histórias dessas edições, apesar de serem bem divertidas, não tinham muita relação entre si. Em outubro de 1996, viria uma edição que iniciaria essa tradição de conectar bem as histórias de cada edição. E essa edição a qual eu me refiro é justamente a edição Miragem, a edição que a página, desde a primeira publicação, aborda. E sabe o que é mais legal? O grupo que criou as cartas dessa edição Miragem foi justamente aquele grupo de jogadores que o Richard levava as cartas que ele criava para serem testadas lá na Universidade da Pensilvânia. O que aconteceu foi que aquele grupo que se reunia para testar as cartas protótipos antes do jogo existir, nunca deixou de testar cartas, mesmo depois que ele foi levado para Wizards. Eles mesmos passaram a criar e testar suas próprias cartas, até em 1998 ganharem a oportunidade de se juntarem a Wizards para criar uma edição real. É por isso que dizem que Miragem foi a edição que demorou mais tempo para ser criada. Foram 3 anos sendo desenvolvida, de forma descontraída, pelo grupo da Pensilvânia. É por isso que é como se o jogo, ou melhor, como se a edição Miragem tivesse tido duas origens. Uma origem formal, com o Richard indo para Wizard e fazendo todas as edições até chegar em Miragem, e uma origem informal, que foi com esse grupo da Pensilvânia, que colaborou uma vez com o Richard, mas desde então nunca mais parou de colaborar. E lembra quando eu falei de Bill Rose? Então, o Bill Rose era um dos integrantes desse grupo, e no fim ele se tornou o líder de design e desenvolvimento da edição. E lembra quando eu falei da Sue Ann Harkey? Bem, foi ela quem teve a ideia genial de dar uma ambientação afrotemática para a edição. Ela era a diretora de arte na época, e quando as cartas de Miragem estavam terminando de ser desenvolvidas, ela perguntou ao Bill que história e ambientação ele pretendia dar para a edição. Ele respondeu que não tinha nada específico em mente e que ela poderia dar a ambientação que ela quisesse. Foi então que ela decidiu usar a edição para contar a história das nações de Jamurá. Ela hoje não participa mais da Wizards,
mas eu mesmo assim sou muito grato a ela. Sem ela a página não existiria. Oi, gente, esse daí sou eu, há 5 anos atrás. O vídeo tá mutado porque o que eu tô dizendo aí é a maneira que eu vou continuar postando, né? A pesquisa que eu havia feito sobre miragem, sobre Magic, enfim. Porém, hoje é diferente. Eu tô vindo aqui em forma de áudio apenas, só para dizer para vocês que eu tô pretendendo fazer uma pequena mudança na maneira como eu posto vídeos. Eu sei que meu canal nem é um canal de verdade, eu posto só uma vez na vida, uma vez na morte. Porém, podem ficar sabendo que em breve eu vou estar escolhendo uma nova rede social, ok? Para postar as coisas que eu gosto sobre Magic. Então fiquem de olho que já já vocês vão ver aí eu postando o arroba e qual rede social é. Um abraço, obrigado por assistirem, viu?